Boa tarde, estou aqui com o acadêmico Anderson Farias, que está no 5º semestre do curso de Direito da Faculdade Estácio FAMAP, e eu gostaria de perguntar para ele qual seria a maior expectativa dele para o evento que estamos agora. Boa tarde, Adriel. Nossa expectativa é muito boa, né, de estar nesse debate aqui, diálogos processuais, reflexos no contexto do processo civil, juntamente com outros acadêmicos do curso de Direito, do 5º semestre, do 6º semestre também. E, como eu falei, a expectativa é muito boa. É um debate que vai fazer a gente refletir sobre o Código de Processo Civil, tirar muitas dúvidas com os palestrantes que vão estar presentes aqui. E eu espero ser de grande conhecimento, a gente ter grandes conhecimentos aqui nesse evento, juntamente com outros acadêmicos também do curso de Direito, do 5º e também do 6º semestre. Então, mais uma vez, está de parabéns à instituição, à Estácio, por estar proporcionando aos acadêmicos esse tipo de debate, esses ensinamentos. Com certeza, a gente vai levar aqui não só para a nossa vida acadêmica, mas também como para a nossa vida profissional também. Dentro do novo Código de Processo Civil, eu destaco que ele trouxe vários avanços, né? O Código de Processo Civil ele traz vários avanços. Dentre os avanços que o Código de Processo Civil traz, eu diria que ele facilitou um pouco a vida dos operadores de direito, né? Ele retirou algumas situações que atrapalhavam, prejudicavam um processo, uma duração de um processo. Por exemplo, a questão da audiência de conciliação, né? Uma das mudanças muito interessantes, que é a obrigatoriedade hoje de ter a audiência de conciliação no novo Código de Processo Civil. É algo que pode... o processual civil, o processualista, ele vem com uma possibilidade maior das partes fazerem acordo, evitando um processo. Por quê? Porque essa tentativa de acordo ela vai acontecer antes, efetivamente, da apresentação de uma defesa, de uma contestação. Então, com uma possibilidade maior de acordo entre as partes. Eu diria que essa seria uma das principais mudanças significativas, né, que eu coloco como importante para o processo civil. O senhor viu alguma mudança negativa no novo código? Sim, mudanças negativas eu acho que tinha algumas situações que o legislador já poderia ter modificado. Algumas situações que ele poderia ter deixado o processo mais rápido, mais célere, né? Eu vou citar uma delas. Na audiência de conciliação, eu penso que na audiência, se não houvesse acordo, já era o momento sim de apresentar a defesa. Porque se você abrir um prazo de mais 15 dias para o réu, normalmente esses 15 dias ainda vai levar mais um tempo para o juiz analisar, abrir o prazo para outra parte. Quer dizer, às vezes isso daí vai levar 30, 60 dias até que efetivamente dê continuidade no processo. Então eu acredito que nesse sentido seria interessante se o legislador tivesse já colocado após a audiência já sim a apresentação da defesa para ser analisada, e se fosse o caso, até porque não seja que fosse proferida a sentença. Assim, o amicus curiae seria o amigo do júri, o amigo do juiz, né? Então tem a previsão, como você bem colocou, no novo CPC, no artigo 138. Então seria a pessoa interessada naquele processo, né? Então ela participaria do processo, mas viria para contribuir com a causa. Tanto o réu quanto o autor. Tanto o réu quanto o autor, exatamente, né? Podem participar como amicus curiae. Segundo o artigo 928 do novo CPC, considera julgamento de casos repetitivos as decisões proferidas em incidente de resolução de demandas repetitivas, né, de questões repetitivas, né, e recurso especial e extraordinário repetitivos. No parágrafo único, o julgamento de casos repetitivos tem por objeto a questão de direito material ou processual. Esse é o objetivo, né, então, material ou processual. Tá.
Uma duração razoável do processo, eu penso que é um processo com uma resposta rápida do judiciário, no sentido de que o judiciário ele promova essa prestação jurisdicional da melhor forma possível. Às vezes um processo ele pode demorar até um ano, né, dependendo de uma complexidade, mas isso tudo devidamente justificável. O que não é justificável, o que vai contra esse princípio constitucional, seria um processo ficar parado, uma demora injustificada do Poder Judiciário. Quem promove uma ação judicial, normalmente tem interesses em resolver o mais rápido possível. Quer uma resposta, mesmo que seja uma resposta às vezes contrária, mas quer uma resposta o mais rápido possível. Então, a duração razoável do processo, nesse sentido, é prestar o serviço, jurisdicional de acordo com as normas de processo civil, da melhor forma possível, respeitando, como eu disse, as partes do processo. O senhor também, como advogado, só acha que a inclusão de todos os prazos serem prazos de dias úteis influenciam ou não no processo? São positivos ou negativos? São positivos, principalmente para os advogados, nesse sentido, principalmente os advogados que vão ter um prazo melhor para organizar o seu tempo, para preparar a contestação, recurso e tudo mais. Então, sim, é positivo. Eu acho que era um pedido principalmente da classe de advogados, E, como eu disse, veio justamente para que os advogados, as partes no processo tenham uma melhor possibilidade de elaborar suas defesas e recursos e tudo mais. Bem, com o advento da conciliação, assim, as audiências eram primeiro, no processo civil, eles tentam conciliar as partes, antes de entrar propriamente dito no mérito, na questão. Então, de certa forma, esse procedimento, no nosso modo, ele retarda um pouco a resolução do problema. Mas a busca sempre pela conciliação. Há quem diga, há um dito popular que diz, às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Então, eu acho que nesse caminho, nesse sentido, talvez, que se tente buscar de todas as formas um meio de conciliar antes de passar, propriamente dito, para a instrução processual. Então, a minha visão é que isso atrasa um pouco a resolução do problema, mas ele vem exatamente com esse objetivo, de tentar, de alguma forma, porque um processo ele tem custos, tem custos, não só o tempo, mas as pessoas envolvidas naquele processo, todo o aparato para que se chegue à conclusão do processo tem um custo. Então o objetivo também seria também a economia processual, Então vamos conciliar para encerrar por aqui, conciliou, perfeito, encerra e a coisa não avança e com isso a gente tem uma economia considerável no processo. Fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor, como havia previamente comentado, é formado em economia também. O senhor acha que a questão da primeira audiência ter a obrigatoriedade de ser uma audiência de conciliação, isso ajuda a reduzir os custos do processo para as partes? O objetivo é esse, exatamente a economia processual. Ajuda a enxugar a sanear, exatamente, com certeza. Então aqui agora o senhor fazer suas delegações finais. Se o senhor puder tocar principalmente nessas mudanças relacionadas à economia, ao amicus curiae, à conciliação, essas questões que a gente... Isso. Existe um reflexo muito importante do Código de Processo, novo Código de Processo Civil, a partir de 2015, com a edição do novo Código, mas ele entrou em vigor a partir de 2016. Então, houve algumas mudanças realmente significativas no processo civil como um todo. E esses reflexos eles influenciam não só na questão do processo civil, mas também no âmbito do processo, no âmbito eleitoral,
no processo, reflexos também na questão no Código da infância e da adolescência, no processo penal. Então esses reflexos eles são realmente significativos e vieram exatamente porque assim, o processo civil ele é usado subsidiariamente quando a lei, quando um processo penal não tem aquela previsão, então vamos buscar o subsídio no Código de Processo Civil. Então aí vem essa questão, a questão da economia processual, a questão fala da conciliação. Então a conciliação com o objetivo de haver uma economia, uma economicidade, né, processual. De sanar ali, sanar de forma, né, a coisa não se prolongar, porque veja, se você não consegue conciliar no primeiro momento, aí você vai ter que fazer a instrução, contesta, né, a parte que está sendo demandada, faz a contestação, e a partir daí vai para a instrução, quer dizer, a instrução processual. Como tem muitos processos, né, você não pode achar que da audiência de conciliação, 2 dias depois você vai fazer a instrução. Isso demora leva muito mais tempo. Então, isso tudo, tempo é dinheiro. Né? Esse ditado é a mais pura realidade, tempo é dinheiro. Então, você não pode, quanto antes você resolver um problema, porque assim, nós pensamos, as pessoas que não são os operadores do direito, elas pensam de forma muito, a gente imagina assim, eu estou precisando na minha casa de feijão, mas eu vou lá rapidamente no supermercado, compro feijão, acabou o problema. Na justiça não é assim, né? Você inicia um processo, aí hoje o processo todo, boa parte dele está virtualizado, especialmente no primeiro grau, na questão civil, né? Está todo virtualizado. Mas é assim, mesmo sendo virtual, você tem que aguardar essa distribuição aleatória. Quando você peticiona, aí o processo não espera a distribuição, leva 2, 3 dias para distribuir o processo. Quer distribuir? Ver em qual vara aquele processo vai, se é a primeira civil, se é a segunda, terceira, assim por diante. Então, isso tudo demanda tempo, né? E com o advento, o objetivo, na realidade, do novo Código de Processo Civil é exatamente enxugar, tentar dar maior celeridade para os processos, agilizar mais os processos. Né? Então esse foi o objetivo. E vem ao encontro exatamente dos anseios, porque nós, os seres humanos, nós somos ansiosos, né? E a gente todo mundo, quando busca a justiça, a gente busca com o objetivo de obter uma resposta o quanto antes. E na justiça, infelizmente, não é assim que acontece, porque são várias demandas. Mas eu vejo com bons olhos essa iniciativa, né, da faculdade de vocês aí, né, porque isso vai fazendo com que você... Mas é no dia a dia, tá, é na prática diária, que a gente vai tirando essas dúvidas, vai melhorando a cada dia que passa, né, a atuação da justiça. Olha, no que diz respeito a recurso, né, a gente tem aí modificação bastante importante no agravo de instrumento. Né? É um recurso que houve uma alteração muito grande, porque deixou de existir o chamado agravo retido, né, do antigo Código de 73, e hoje o agravo de instrumento, ele tem as suas, ele é previsto, né, com as suas situações taxativas, e que ou você se utiliza do agravo de instrumento, realmente para se socorrer em situações que podem causar prejuízo ou dano naquele momento, ou você terá que aguardar a apelação, né, para entrar com uma apelação no momento adequado e trabalhar essas situações que não eram previstas para aquele agravo de instrumento. Então, houve sim alterações, né, no que diz respeito ao agravo. A questão, por exemplo, da admissibilidade recursal, que passou a ser agora específica e exclusiva do 2º grau, também uma modificação interessante do novo Código de Processo Civil. E outra seria também a possibilidade de que uma possibilidade do advogado deixar de incluir alguma peça, algum documento indispensável naquele recurso, o desembargador, né, dá a possibilidade do advogado incluir, né, notificar o advogado para que ele venha emendar e corrigir aquela falta daquele documento indispensável. Eu acho que para o advogado, o novo CPC trouxe essa, talvez tenha sido uma das principais, se não a principal modificação a favor do advogado, porque
Muitas das vezes o advogado ele ficava aguardando o subjetivismo do juiz. O juiz analisava o caso e ele deferia aqueles honorários em percentuais. A seu critério, no caso. Isso, a seu critério. Então, nós não tínhamos uma segurança, né? Hoje não, hoje os honorários têm uma tabela, são tabelados, tem um requisito um objetivo, sabendo já quanto será mais ou menos os honorários. Então, assim, foi realmente uma grande evolução no que diz respeito aos honorários para os advogados, né, que o Código de Processo Civil colocou. E outra coisa importante também seria as férias, né? O advogado ele é um profissional autônomo, liberal, que ele não tinha férias. E hoje, com o novo Código de Processo Civil, o advogado tem o direito, né, de gozar com a sua família, 30 dias hoje, né, de descanso. Então também são um grande avanço, né, em respeito ao profissional do advogado. O que eu posso dizer em relação ao novo Código de Processo Civil é que ele evoluiu, sim, bastante em vários pontos, né? Ele, como eu disse, ele procurou tirar muitas amarras que tinham, né, o Código de 73, ele evoluiu, né? Acredito que isso é uma coisa que vai acontecer com o restante dos processos, processo penal, por exemplo, que precisa de modificação, né? E acredito também que algumas situações, né, que ainda são um pouco discutíveis, né, como as próprias medidas cautelares, né, as medidas provisórias, né, elas vão precisar ainda de uma melhor a jurisprudência, né, vai ter que tirar algumas dúvidas, né? Algumas situações ficaram um pouquinho, vamos dizer assim, obscuras no Código de Processo Civil, mas eu acredito sim que isso vai ser uma questão de tempo, né, do judiciário, da doutrina, da jurisprudência, a resolver certas situações que ficaram um pouquinho obscuras, né, dentro do Código. Mas, de modo geral, eu posso dizer que ele é completamente positivo, né, para todo o judiciário, para todas as pessoas que se utilizam do direito. Tá ok, muito obrigado. Nada, que agradeço, tá?